que é caminho crítico, né? Quais os serviços que eu não posso atrasar de jeito nenhum, porque o que acontece? Se eu atrasar a crítica, eu atraso a obra. Então, qual que é o caminho mais longo que eu tenho para fazer, no caso aqui, a minha obra? O que está dependendo, o que está amarrando aqui das predecessoras, né? Esse é o caminho crítico. Se eu atrasar um dia no caminho crítico, eu atrasei minha obra inteira. Se eu não atrasar o caminho crítico, e aí tem aqui alguns serviços que não são críticos, eu consigo recuperar. Consigo recuperar a obra, tem alguns que vão ter folgas e tudo mais, né? Depois feito o caminho crítico, a gente pode ou não utilizar o diagrama de rede. No caso, se você quiser imprimir também, você vem aqui, dá um imprimir no gráfico aqui de Gantt. Vai estar. Serve mais para agendamento, né? No caso aqui, o gráfico de Gantt, ele vai me dar algumas informações mais de agendamento. Ó. Então, tenho ele inteiro aqui. Se eu quiser imprimir numa folha só, teria que configurar aqui a página, né? Fazer algumas configurações. Lá eu mostro um pouco mais detalhado que isso. E depois a gente veio montando a parte de EVM também, que é bem legal. Ó. Tem uma parte aqui que é EVM, que é o valor agregado da nossa obra, né? Então aqui eu mostro ó, como a gente linka depois os custos. Então eu vou pegar aqui a planilha nossa que a gente utilizou, essa planilha aqui, que aqui no caso não tem valores, né? Mas eu deixo disponível, eu acabo puxando aqui para mostrar os valores. E desses valores a gente começa a trabalhar aí com questão de cronograma financeiro. Aqui está mostrando os serviços que são críticos. Ó. Então, abrigo, ligação não é crítico. Ligação de energia é crítico. Ó. Gabarito é crítico, broca, aqui está tudo amarrando. Então, se eu atrasar esses serviços aqui críticos, ó, estão em vermelhinho aqui, ó, tá vendo? Consegue ver aqui, né? Todos esses serviços vermelhinhos aqui, ó, eu não posso atrasar eles. Se eu atrasar eles, a obra, esses 121 dias aqui vai atrasar. Um dia de atraso aqui, eu vou para 122 dias. Esses os que ficam em azuis, ó, azulzinho aqui, ó, é não críticos. Ou seja, eu consigo ter algumas folgas aqui que não vai atrasar o próximo. Eu consigo fazer a armadura aqui por um pouco mais de tempo, eu tenho um pouco mais de folga para trabalhar aqui. Se eu atrasar esses serviços, tá ok. Ainda eu consigo recuperar água fria, ó, serviços não críticos. Então, esse relatório é muito importante. Por quê? A hora que você vai na obra, que você vai conversar com seus mestres de obra, a equipe de vocês lá que for executar, você deixa bem claro que esses serviços que estão em vermelho não pode atrasar. Se quiser acompanhar os 121 dias aqui. Ó. Se for acompanhar essa data, esses serviços em vermelho, a gente tem que contratar mão de obra bem, tem que fazer a parte de entrega dos materiais, tá no prazo, chegar na hora certa na obra, porque qualquer atraso aqui complicou todo o nosso planejamento, né? Em cima daqui dessa parte de EVM, eu vou explicar o que é EVM, né? Uma técnica muito utilizada nos Estados Unidos para gerenciamento de projetos. Lá você não faz obra de licitação sem apresentar esses gráficos de EVM. E como é que fica depois o EVM? Né? O EVM fica assim, ó, valor agregado gráficos. A gente vai mostrar ele assim, ó, em gráficos. Então, todos aqueles relatórios que a gente fez lá no Prosh vão tornar isso aqui. O que é isso aqui para a nossa obra? Né? O que quer dizer isso aqui para a nossa obra? Quer dizer o seguinte, lá nos Estados Unidos, se você não emitir esses relatórios aqui, tanto para o governo, qualquer tipo de entidade pública que você for fazer lá, você tem que apresentar na licitação antes como que está o seu valor agregado, né? Como que vai ser o valor agregado da sua obra. Então, a gente tem o valor planejado, o valor agregado, e aqui eu lancei alguns serviços, isso lá no treinamento vocês vão conseguir ver melhor, eu lancei algumas medições. Então, esse azulzinho aqui de baixo, ó, é o custo realizado. Então, ele está custando aqui ó, menos ó, do valor agregado e do valor previsto. Então, ele está custando menos. Aí, depois lancei, além de lançar a parte aqui no Prost de custo, a gente lança também aqui, ó, essa aba concluído, a questão de prazo. Então, quanto do serviço que foi realizado. E aí eu vou mudando as datas aqui em cima, do meu projeto, aqui de estado, e vou mudando esses valores e essas porcentagens. E vai me dando esses relatórios. Então, aqui, ó, a obra estava custando menos, mas olha o prazo, ó, negativo. Quando a gente tem esse VPR aqui negativo, quer dizer o quê? Que está custando menos, mas minha obra está atrasada. E aí, o que acontece?
isso aqui pro gerente, pro seu diretor, pro coordenador, isso aqui é a coisa mais linda do mundo para eles. Por quê? Geralmente, quando a gente apresenta previsto e realizado, quando as pessoas mostram relatórios, né, principalmente quando você está começando, toda empresa pede para você o previsto e o realizado. Só que no previsto e realizado, você está comparando valores com valores. Né? Quanto que eu planejei custar, quanto que está custando. E a gente não consegue emitir um relatório, nesses casos assim de previsto e realizado, o quê? O prazo. Porque aqui, o que aconteceu? Meu IDC é o meu índice de custo e o IDP é o índice de prazo. O que está acontecendo? O IDC aqui está acima de 1, tá vendo? Está 1,43. Ok, então o custo está ótimo. 1,43, tudo que aqui no caso do relatório, esse é o relatório que importa mesmo. O relatório de IDC e IDP. Se está igual a 1 ou acima de 1, ótimo. O IDC ou o IDP menor que 1, no caso aqui o IDC fosse menor que 1, tivesse que 0,8 o IDC, significaria o quê? Cada R$1 que eu estou gastando está me gerando de produção na obra 0,8. Nesse gráfico ele está acima, 1,43, ótimo. Então cada R$1 eu estou fazendo 1,43 de produção. Tá excelente do que eu estava previsto. E o IDP, mesma coisa. Se tiver o IDP 0,90, que no caso está 0,90, o que está acontecendo aqui? Eu estou gastando menos, como eu falei aqui, gastando menos do valor planejado, o valor planejado lá em cima, mas minha obra está atrasada. Ou seja, a gente conseguiu comparar custo com prazo, que é extremamente difícil você ver isso nas consultoras aqui no Brasil.